E o Deus que conhece o seu povo mais que o dia conhece o sol, não nos prova além das forças, mas permite a existência da dor. Quando toda a esperança termina, Deus revela o seu grande poder, e a vitória começa a brilhar, o céu se abrir e o crente vencer. Não há nada melhor que esperar tão somente em Deus, e se tudo falhar, o Senhor é fiel. Não há nada melhor, não há nada melhor, quando tudo parece não ter solução, confiar no Senhor. Eu vou, sem sofrer, participar, sua obra voltar. Meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai. Justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel.
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou gentilmente. Oi, som. Oi, som. Oi, oi. Olha, meus amados irmãos e amigos, eu saúdo a todos em nome de Jesus. Está começando a partir de agora a nossa Escola Bíblica Dominical Online e como nós estamos já anunciando há dias, esta é a nossa última Escola Bíblica Dominical Online. A partir do próximo domingo estaremos nós aqui funcionando com as nossas classes presenciais, porque a igreja deve continuar a sua marcha e os seus membros devem estar de maneira ativa trabalhando para o Senhor. E a escola dominical não pode abrir mão de certas condições, que é a condição de estar vendo os seus membros trabalhando, exercendo sua função e também tendo parte no ensinamento da palavra de Deus. Então, nesse instante, eu convido você que está nos acompanhando, queremos dar aqui os nossos agradecimentos a você que de tantos lugares diversos deste Brasil nos acompanhou durante esse momento até hoje. Então, que Deus abençoe você de Fortaleza, do Recife, de São Paulo, de Natal, do Norte e do Sul, do Leste e do Oeste, que acompanhou a nossa Escola Bíblica Dominical. Mas nós, da Igreja de Cristo em Apodi, no Rio Grande do Norte, temos um grande respeito pela Escola Bíblica Dominical e queremos ver você, membro desta igreja, congregado desta igreja, sentado aqui nos bancos desta faculdade, a faculdade bíblica, a faculdade que forma para a eternidade. Então, nesse instante, nós vamos orar ao Senhor e cantar, agradecendo a Deus por este momento todo especial. Quero convidar aqui para estar conosco, orando, o nosso bispo Tarcísio Barro, fazendo aqui uma oração de agradecimento a Deus por estes momentos que nós passamos aqui de maneira online e também presencial em alguns momentos na nossa Escola Bíblica Dominical. E pedindo a Deus que continue com seu Espírito nos despertando, nos orientando para fazer o melhor para Ele em relação à nossa Escola Bíblica Dominical. Eu saúdo a todos no nome de Jesus. Oremos. Querido Deus, bendito e santo, Pai nosso que habita nos céus, seja engrandecido o teu nome para todo sempre. Pai, mais uma manhã maravilhosa, mais uma live, a última deste horário, e te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade. Agora, Pai, estamos nós aqui reunidos para mais uma escola dominical, mais um estudo da Tua Palavra, que será ministrado daqui a pouco para esse momento de louvor ao Teu nome. Pedimos a Tua bênção por cada um dos Teus servos que estarão desempenhando alguma atividade aqui na frente, desde a direção da escola. Meu Pai amado, os cantores, o ministrante, o professor que estará ministrando a palavra, assim como toda outra participação, que o Teu nome seja glorificado e todos nós sejamos abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Meus amados irmãos e amigos aqui presentes e também acompanhando conosco pela live, nós queremos informar que a nossa lição de hoje é a lição de número 7. Nós estaremos estudando a 8, muito obrigado, a 8. A lição de número 8, que traz o título Filipe, um evangelista para os confins da terra. E hoje nós teremos a presença aqui do nosso irmão presbítero Rafael Arcanjo, nos dando a graça de nos ensinar a última
Escola Bíblica Dominical Online. Então, nesse instante, você que está conosco, acompanhando também pela internet e aqui na igreja, cantemos, exaltemos ao nosso Deus, porque Ele é santo e justo. Convidamos nesse instante o presbítero Girnaldo para louvar ao Senhor. E a partir do próximo domingo, você pode vir, que nós estaremos aqui de maneira toda especial, recepcionando você como nosso tradicional aluno. E você que ainda não é aluno da Escola Bíblica, venha, há uma vaga de matrícula para você na nossa escola dominical. Louvemos ao nosso Deus em nome de Jesus. Também tenho o prazer de saudar a todos em nome de Jesus. 366 no cantor cristão. Nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao me cercar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. 367 ainda no cantor. Que alicerce estende para construir uma casa firme para resistir grande tempestade que há de chegar, e a instável casa há de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras na salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê, no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras crer, pelas obras mostram a fé que tem, sua fé firmada no Salvador. Na maior procela, ele o sem temor.
nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Amém. Amém, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Lição de número 8 da nossa revista Heróis do Novo Testamento, um legado de amor, fé e obediência. Essa revista, que por certo também já está aí na tela da nossa transmissão, é uma revista que nos dá condições de aprendermos sobre os personagens do Novo Testamento. E hoje nós estaremos estudando sobre Filipe, não Filipe o apóstolo, e sim Filipe o diácono, o evangelista, que foi um dos homens que se sobressaiu durante a perseguição contra a igreja ali em Jerusalém e firmou residência em Samaria, trazendo assim um grande momento da palavra de Deus, do evangelho, da igreja primitiva para aquela cidade tão estigmatizada. Filipe, um evangelista para os confins da terra. O texto bíblico em Atos capítulo 8, versículos 5 a 8 e depois versículos 26 a 31. E tem ainda nesta revista o texto áureo que você pode acompanhar conosco. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Atos 8:6. Cumprindo assim a palavra do Senhor. Estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, curarão os enfermos, falarão novas línguas e levará a palavra a muitos lugares. Então, o Filipe, o evangelista, tem sido esse personagem tão integrante, mas porém tão importante para a história da igreja. Os objetivos são os seguintes: aprender que Filipe foi, sobretudo, um servo submisso à vontade de Deus. Entender que Deus pode usar-nos em diversas funções no reino. Compreender que o dom mais excelente é o amor que devotamos a Deus e ao próximo. Então, com base nesse preâmbulo, nessa abertura de domingo desta revista, desta lição, nós queremos aqui agora convidar a nossa irmã professora Maria Helena para fazer a leitura do texto básico da lição e em seguida eu convido o nosso irmão diácono Adriano Góes para fazer aqui a oração após a leitura, certo? Então assim você vai, irmãos, tomando conhecimento de que o Senhor pode te usar ainda neste presente século para fazer um trabalho todo especial. Amém. Eu saúdo a todos que nos escutam através dos instrumentos de comunicação e os que estão aqui presentes conosco no templo, para fazermos a leitura bíblica da lição de número 8, Filipe, um evangelista para os confins da terra. Livro de Atos 8, versículos 5 a 8, depois o 26 ao 31. Diz assim a palavra do Senhor: E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, caminho que desce de Jerusalém para Gaza está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração,
regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Amém. Também tenho o prazer de saudar a todos, em nome de Jesus. Oremos. Deus eterno, Senhor da glória, louvamos e bendizemos ao Senhor, meu Deus, e agradecemos por estar na Tua casa, bendizendo e adorando ao Senhor, meu Pai. Por essa leitura, meu Deus, por aquele que vai levar a palavra, meu Deus, o louvor a Ti, Senhor da glória. Abençoa aquele, meu Deus, que vai trazer a ministração da Tua palavra, meu Deus. Abre os nossos corações, meu Deus, para entendermos a Tua palavra, meu Deus. Usa o Teu servo conforme a Tua vontade, meu Deus, e nos ajuda a cada dia a entender, meu Deus, e estar diante da Tua presença, Deus. Em nome de Jesus, Pai, te pedimos e fica conosco. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Nesse instante nós iremos trabalhar, como sempre, convidando o nosso irmão Girnaldo mais uma vez para cantar ao Senhor. Enquanto você prepara aí o seu dízimo, a sua oferta, a sua colaboração para a obra de Deus. Reserve aí aquilo que é sagrado. Veja a importância de servir a Deus também com as nossas fazendas. Contribua de coração. Entregue em forma de gratidão a sua oferta, o seu dízimo, para que Deus seja cada dia mais adorado naquilo que Ele fez por sua vida. É assim que nós devemos nos proceder. E você deve olhar o que a Bíblia e o que a história nos traz sobre a questão de servir a Deus com as suas fazendas. E queria até dar um estímulo a você, querido irmão e ouvinte, que nos acompanha. Leiam a história de Guilherme Colgate. Está na internet, está na história, está aí um homem de negócio que saiu de sua cidade, mas quis honrar a Deus com a sua oferta e com o seu dízimo. William Colgate é o nome que você deve guardar nesta manhã a respeito das bênçãos de Deus e o que Deus faz. William Colgate, ou então considerado como Guilherme Colgate, que William no português quer dizer Guilherme. Então estude a história deste homem do tempo presente e veja quem ele se tornou e o que ele deixou em um legado de fé e amor e obediência à palavra de Deus. Então, irmão Girnaldo cantando, e você traz a sua oferta ao Senhor neste momento. Mais uma vez, saúdo a todos em nome de Jesus. Pela estrada vinha um homem, lendo a Bíblia sem entender. Um negrão abençoado, voltando de Jerusalém. Tinha fama e posição, mas foi adorar a Deus. E em seu carro estava lendo algo que não entendeu. Mas o Espírito de Deus disse a Filipe: te aproxima deste carro, algo te espera, servo meu. E Filipe perguntou àquele homem: entende tu que lês? Disse ele: como poderei entender, se não há quem me explique? Filipe aproveitou o momento, falou de Jesus para o homem. A glória de Deus envolveu o lugar, tiveram que parar.
O eunuco quis ser batizado, por dentro já estava queimado. E quando da água saiu, Filipe foi arrebatado e o negrão transformado no poder de Deus. Pela estrada via um homem lendo a Bíblia sem entender, um negrão abençoado voltando de Jerusalém. Tinha fama e posição, mas foi adorar a Deus. E em seu carro estava lendo algo que não entendeu. Mas o Espírito de Deus disse a Filipe: te aproxima deste carro, algo te espera, servo meu. E Filipe perguntou àquele homem: entende tu que lês? Disse ele: como poderei entender, se não há quem me explique? Filipe aproveitou o momento, falou de Jesus para o homem. A glória de Deus envolveu o lugar, tiveram que parar. O eunuco quis ser batizado, por dentro já estava queimado. E quando da água saiu, Filipe foi arrebatado e o negrão transformado no poder de Deus. Seja o negrão abençoado, seja o negrão abençoado no poder de Deus. Amém. Amém, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Nesta oportunidade, nós queremos convidar para tomar posse do púlpito da tribuna o nosso professor presbítero Rafael Arcanjo, para nos trazer aqui o ensino da palavra de Deus. Você que está aí do outro lado, continue orando, participando, interagindo conosco, comentando, tirando sua dúvida e aproveitando. É a nossa última live. Mas domingo nós estaremos aqui de forma presencial para continuarmos com a nossa faculdade. A nossa faculdade não teve recesso. Ela trabalhou, estará trabalhando e estaremos aqui disseminando o ensino da palavra de Deus. Presbítero Rafael Arcanjo, em nome de Jesus. Eu saúdo os irmãos e amigos e o que nos acompanha pela live, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, é para mim um desafio, né? Estar aqui ministrando a palavra do Senhor, ao mesmo tempo um privilégio. Eu agradeço ao pastor Davi, ao presbítero Marcílio pela confiança. E por que um desafio? Porque eu trabalho mais com adolescente, a gente usa uma metodologia diferente. Por isso eu vou pedir para os irmãos, tantos que estão aqui quanto que nos acompanham, que fiquem com a Bíblia aberta no texto que vai trabalhar, e também para quem tem a revista, fique com a revista aberta, né? E vou tentar aqui expor o que Deus tem passado para mim, né? O que eu pesquisei, passar para os irmãos. Então, para que haja mais rendimento, e eu digo isso para os adolescentes quando vou ministrar, quando começam a revista, que já que é uma escola, né, uma faculdade, você não pode deixar de ter lápis, caneta, papel. Você não pode deixar de ter também, principalmente, o livro que a gente vai estudar, a revista e a Bíblia. E por que lápis? Né? Você tem que ter um lápis para você fazer rascunho, anotações. Às vezes você ouviu aqui uma coisa que você achou interessante, você vai sublinhar, ou vai escrever ao lado.
Então, com isso há mais rendimento e você vai interagir melhor. Não é? Já que eu sei que você que está em casa, que acompanha, talvez você esteja ao mesmo tempo fazendo outra atividade e não vai fazer isso. Mas se alguém que nos acompanha quer participar de uma maneira mais efetiva, pare de frente aí para o seu celular, o computador, não sei qual é o receptor que você está usando, e faça isso, vá anotando alguma coisa, vá tomando nota, que só assim você aprende melhor. Então, eu vou começar aqui falando do título da série, né, que está na revista. Eu vou pedir aí para a irmã que está, se puder colocar a capa da revista. Então, por que eu vou começar por aqui? Eu achei interessante porque é bom para você entender todo o contexto da lição, ver o que, começando pelo tema da revista, da série, né? Que trata de quê? Dos heróis do Novo Testamento. Que tem 3 coisas interessantes que eu achei comum em todos os heróis. Um legado de amor, fé e obediência. Esses heróis não quer dizer que eles são superiores aos demais irmãos, ou até mesmo nós que estamos aqui. Qualquer irmão que quiser deixar um legado de amor, de fé e obediência, é só obedecer. A palavra-chave aqui é obedecer. Ou é só amar, é só ter fé. Essas 3 coisas, fé, amor e obediência, qualquer um de nós é capaz. Deus nos dá esses elementos para você cumprir. Então, anota aí, ou escreva aí, ou escreva ao lado, ou você que quer fixar melhor o conteúdo, que tem mais rendimento na escola. Então, se você não tem a revista, ou se tem, fique atento. É difícil amar, a gente viu aqui que amar é um dom. E Deus dá esse dom a todos nós. Fé, todos nós somos capacitados para ter fé. E também para obedecer. Então, se você quiser deixar um legado igual aos nossos heróis aqui, de amor, de fé, obediência, cabe a você, meu irmão, e até algum amigo que esteja nos acompanhando. É só você ter fé, é só você amar, é só você obedecer. Então, esses são nossos heróis. Ou seja, uns elementos comuns a todos os nossos heróis. Amor, fé e obediência. Então, eu peço para abrir aí no texto, quem tem a revista, né, o texto que a gente leu. E quem não tem, abre aí sua Bíblia, Atos. Quem não tem a revista, Atos 8, do 5 ao 8, o que a irmã Maria Helena leu aqui. Do 26 ao 31. Eu vou expor o versículo aqui, os versículos do texto. Eu não vou seguir logo para a revista, porque eu decidi fazer assim, que é o que eu faço sempre na classe dos adolescentes. Né? Eu trabalho dessa maneira, vou fugir um pouco aqui do protocolo. E diz assim: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Então, não sei se os irmãos lembram, mas os samaritanos e os judeus, eles tinham uma controvérsia, eles não se davam bem. Os samaritanos e os judeus, eles viviam sempre em questões. Aí aqui, no Evangelho de Lucas 9, do versículo 51 ao 56, diz assim: e aconteceu o quê? Ao completarem os dias que seria levado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. Enviou mensageiros que fossem na frente, indo eles entrar numa aldeia de samaritanos para lhe pregar, para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu.
e seguiram para outra aldeia. Então, veja aqui o espírito dos discípulos, que depois apóstolos, Tiago e João, eles queriam descer fogo do céu para destruir os samaritanos. Veja aqui a rivalidade dos judeus e samaritanos. Mas Jesus disse que isso não era. Jesus veio para salvar, ele não veio para destruir ninguém. E descendo Filipe, a Samarias, lhes pregava a Cristo. Imagine se Filipe, que não é o apóstolo, como o irmão já falou, Filipe aqui, o diácono, o evangelista, tivesse essa mentalidade, não quisesse pregar para os samaritanos. Não sei se os irmãos lembram, mas lá em João, Jesus também, no poço de Jacó, ele evangelizou uma samaritana. E os samaritanos, eles achavam que só podia adorar Jesus nos montes. Aí Jesus ensinou a verdadeira adoração para os samaritanos. Então, Filipe desceu a Samaria. No versículo 20, falando aqui do versículo 5. Agora, vamos questionar aqui, os irmãos perguntem para si mesmo, que isso aí já é outra metodologia, né? Tem pregador que manda dizer, diga aí para o seu vizinho, diga isso. Isso aí é uma maneira dele fixar o conteúdo, cada um tem a sua maneira, né? Então, o que significa esse Filipe descer para Samaria? Vamos aqui refletir, por que ele desceu para Samaria? Se os irmãos leram ou estão atentos ao contexto, ele desceu porque houve uma perseguição. Estava havendo uma perseguição lá em Jerusalém, então ele teve que descer, ele teve que sair daquela cidade. E por falar em perseguição, a gente pode aqui, eu quero abrir aqui um parênteses para falar aqui do nosso decreto, que está havendo no nosso contexto no momento. Os irmãos acham que essas restrições, para a gente não se reunir ou se reunir com restrições, isso não é uma perseguição? Nós estamos aqui no capítulo 8. Se você lembra, no capítulo anterior, Estevão tinha acabado de ser apedrejado, de ser morto. Mas essa perseguição não foi só com a morte de Estevão. A perseguição começou quando, se eu não estou enganado, Pedro e João curaram um coxo, um paralítico na porta do templo, que foram até presos, proibido dele pregar o evangelho. Então, e Jesus já tinha dito, lá em Atos 1 e 8, que era para o evangelho ser pregado na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E os irmãos acomodados não cumpriram o ídolo de Jesus. Estava tudo ali, em Jerusalém, achando bom, né? Tudo vivendo, tudo praticando o comunismo, tudo em comum. Mas Jesus tinha determinado, tinha dado uma ordem clara, que era para o evangelho ser anunciado em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E eles, mesmo sendo perseguidos, não cumpriram a vontade do Senhor. Foi preciso alguém morrer, o diácono Estevão morrer, para poder eles, fugindo, cumprir o mandamento do Senhor. Então, se Deus está permitindo, que a gente está tendo agora no momento, eu considero isso uma perseguição. Perseguição não é só quando alguém é morto, quando a família do pastor é presa. Isso aí é outro tipo de perseguição. Mas no momento que alguém restringe você de se reunir, para você ter que andar de máscara, para você ter que respirar o ar puro, porque o ar é de graça, o oxigênio que Deus nos dá é de graça. Mas aí estão proibindo a gente respirar o próprio oxigênio, né? Que é de graça que Deus nos dá. A vitamina C, a vitamina D, que o sol nos fornece, também pelo Senhor é de graça, mas quer que a gente fique em casa, não pode mais você tomar nenhum banho de sol, né? Então isso é perseguição, meus irmãos. Ou será preciso que tenha que prender alguém, ou morrer alguém, para poder a gente entender que estamos passando por uma perseguição. Tem que chegar a esse ponto. Os irmãos de Jerusalém, foi preciso isso. Enquanto estava lá, pregando, sendo preso, ameaças de prisão, ninguém saiu para evangelizar.
nem na Judéia, porque eu vejo assim, Jerusalém, Apodi, Judéia, região, Samaria, capital, a terra, todo o Brasil, todo o mundo. Eu vejo esse texto, trazendo para o nosso contexto, vejo assim. Mas a gente acha bom, né? As acomodações, ficar em casa, fica em casa acomodado e não sai. Então, e descendo Filipe da cidade, a cidade de Samaria. Por que ele desceu? Ele desceu porque estava sendo perseguido. E não esqueça que nós também estamos sendo perseguidos, né? Se a gente está com restrições para se reunir, há barreiras para se reunir, não deixa de ser uma perseguição. Então, Filipe aproveitou essa perseguição e foi cumprir a vontade do Senhor. Foi pregar na cidade de Samaria. Uma cidade que não era um povo, eles tinham essas controvérsias, eles tinham essa rivalidade, mas Filipe foi cumprir a vontade do Senhor. E em meio à perseguição, ele poderia muito bem pensar, aí já que estão nos perseguindo lá em Jerusalém, vou ficar aqui escondido, vou ficar aqui em casa, porque também vão me perseguir aqui. Não, ele não teve medo. Filipe, ele foi e pregava a Cristo. Lembrando que Filipe era um diácono. Ele não era ainda um evangelista. Aí eu quero aqui também ressaltar que por você ter um dom, não é obrigado você fazer só aquilo que cabe ao seu dom. Imagine, a nossa igreja ela não consagra a mulher, assim, a pastora, não tem pastora, né? Aí se a irmã, que eu até gosto de ouvir também, a irmã Mariana, disse, não, só vou pregar se você, pastor, meu esposo, me consagrar também a pastora. Imagine se Filipe fosse, não, só vou evangelizar se primeiro o meu líder lá, João, os apóstolos, me consagrar evangelista. Eu não fui consagrado, por isso que eu não vou evangelizar. Diácono não é só para recolher as ofertas. Assim também qualquer outro ministério que você tenha, isso não quer dizer que você é obrigado a fazer só aquilo. Aqui também podemos aplicar aos nossos jovens. Não, eu sou jovem ainda, eu não posso. Se o pastor me consagrasse a diácono, eu ia fazer isso. Não, acho que não vou ficar na porta-linha só para ser porteiro, é coisa de diácono. Então, o pastor não me consagrou ainda, aí eu não vou. Não, eu não vou evangelizar, porque isso aí é para os pastores, os evangelistas. Então, Filipe, em meio a uma perseguição, não sendo evangelista, mas foi evangelizar. Então, irmãos, veja que primeiro Deus dá o dom, a igreja reconhece para poder consagrar, não é o contrário. A coisa não vai acontecer o contrário, não. Eu vou primeiro, se o pastor me consagrar, aí eu vou pregar, aí eu vou sair por Jerusalém, eu vou sair por toda a Judéia, Samaria, eu vou até os confins da terra. Então, tem coisas simples que você pode fazer sem esperar uma consagração, um reconhecimento, sem alguém bater palma para você. Por exemplo, eu não sei, eu acho que hoje eu não vi irmão pedindo para compartilhar, né? Tão simples você compartilhar, né, a nossa live, apesar de ser a última, mas você pode, quando você compartilhar, você está evangelizando os confins da terra. Uma coisa simples, quando você curtir, vai dar audiência, né, para a live, você pode curtir, compartilhar e comentar. Não esqueça essas 3 coisas básicas. E, continuando aqui, no versículo 6, né, acompanha aí, porque senão vai dar sono. Eu falo baixo, falo devagar. Então, para não dar sono aí, que eu também já fui aluno, eu sinto sono. Então, o que é que eu faço? Eu vou ler também. Eu vou acompanhar, eu vou sublinhar. Então, acompanha aí no versículo 6. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Meus irmãos, Jesus Cristo é o mesmo, ele continua fazendo sinais e faz. Ora, não é assim de qualquer maneira que Jesus vai fazer um sinal, uma maravilha através de você. Para que o Senhor use fazendo sinais e maravilhas, você tem que se consagrar, você tem que obedecer a simples obediência, amar, como eu falei no início,
que é o título da série de estudo, não é? Qual é o título da série de estudo? Alguém lembra? Amor, fé e obediência. É o dever de todo cristão. E se você quiser deixar um legado também para os irmãos, faça isso. Filipe tinha já esse legado. Então Deus o usava com sinais e maravilhas. No versículo 7 diz assim: pois que os espíritos imundos, acompanha aí, para não você interagir melhor. Imundos saíam de muitos que o tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E nas minhas pesquisas, qual é a diferença de paralítico e coxo? Se você quiser aprender, escreva. Quando você escreve, demora mais tempo para esquecer. O coxo está ligado mais só aos pés. Quando a pessoa é coxo, a deficiência está mais só nos pés. Já o paralítico não. Tem o paralítico da cintura para baixo, do pescoço para baixo. Então, aí seria o paralítico, né? Então, Filipe fazia essas maravilhas. Mas, meus irmãos, se você quer receber um milagre, quer que Deus use você com maravilhas, você tem que pagar o preço. Você tem que orar mais, tem que obedecer mais, tem que amar, tudo tem que fazer mais. Não é isso? Vocês lembram daquela Sírio Fenício, não estou enganado, que 30 anos com fluxo de sangue, que veja o preço que ela pagou. Foi chamada de os cachorros, não pode tirar dos filhos, dar os cachorros. Mas ela insistiu. Então, para ser curado, você tem que orar. Você tem que se consagrar. Ou para Deus lhe usar, não é isso? Então, continuando. E havia grande alegria, o versículo 8. Acompanha aí quem tem a revista e quem está acompanhando pela Bíblia, Atos 8 e 8. E havia grande alegria naquela cidade. Que cidade? Nós estamos falando de Samaria. Então, meus amigos e meus irmãos, evangelho é isso, evangelho é alegria. Jesus falou que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria. E a alegria é uma coisa que todo ser humano busca, que todo ser humano quer. O nosso objetivo na vida é ser alegre. Você pode até ter muito dinheiro, ter bens, riquezas, mas se você não tiver, e pode ter tudo isso e não ter alegria. E não me venha com essa, já que você não dá valor aos bens, dê o que você tem. Não, o que eu tenho não é meu, é de Deus, né? Não posso dar o que não é meu. Então, mas se você quiser ser alegre, era toda a cidade, receba a palavra do Senhor. Você que anda aí triste, você que anda sem esperança, receba a palavra do Senhor nesta manhã. Receba. Aceite a palavra do Senhor e você vai viver, ter uma grande alegria. Toda a cidade ficou alegre. Imagine, irmão, se o decreto aumentar. Se nós não tiver mais oportunidade de pregar o Evangelho. E eu vou aqui dizer aqui para os irmãos, né? Essa última live da escola, mas lembrando que o culto à noite, de domingo, de quinta, das obreiras, vai continuar com as lives. E eu espero, ora a Deus, eu não quero aqui ser, não é nada de... Mas, assim como tentam fechar as nossas igrejas por um bom tempo, e tentam nos botar restrições, no dia que eles quiserem também cortar a live, qualquer hora. Então, você que está em casa, que não quer vir para a igreja, não se confie nas lives, não. Viu? Porque isso é, como o pastor fala, é só um auxílio. Esqueci agora a expressão que ele usa. O bom é estar aqui, irmãos. O bom é estar aqui adorando o Senhor. Não sei se vocês veem no meu perfil, né? Eu coloquei assim, a igreja não salva. Mas os salvos precisam da igreja para adorar, para agradecer. O eunuco, mas eu vou aqui adiantar, o eunuco ele viajou cerca de 1.200 quilômetros para adorar o Senhor. Aí daqui para ali você não quer ir, não, vou pela live. Eu vejo muita pouca gente para a igreja desse tamanho na live. Aqui o pastor está certo em dividir as classes, porque eu observava aqui cerca de quase 100 pessoas, em média, assistindo a escola dominical,
Eu venho contando, em média, 30, 20 e poucos. Aí será que esses outros 70 estão na live? Não, porque eu olho o número de... Tem quantos aí, irmã Keila? Se não dá para ver, não. Olha, 37. E cadê o restante do povo que vinha para a escola dominical? Cadê, então, o pastor, a direção da igreja está certo em dividir para somar, né? Não é outro tipo de divisão aqui, não. Então, irmãos, continuando, olha. Agora vamos para o versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: meus irmãos, quando o anjo vem falar com você, é porque você está em outro nível. Imagina aí um anjo falar com você, né? Aí você diz, não, se o anjo falar comigo, eu obedecerá. Se você, a simples fato de você vir à igreja, você não quer obedecer, você vai, você quer que um anjo venha falar com você. Isso é desculpa esfarrapada, desculpa a expressão, mas o anjo vai falar com você. Se você não obedece o óbvio, o que é claro, o que a gente está, a palavra de Deus, mas aí você quer que um anjo venha falar com você, mas o anjo falou com Filipe. Veja o nível aqui de Filipe. Aí você quer que um anjo fale com você. Eu já escutei isso da boca de descrente. Evangelizando, ele dizia, se um anjo falar comigo, talvez eu vá ser crente. Quer dizer que eu não posso, né? Meu nome é Rafael Arcanjo, eu não tem que ser um anjo, né? Você tem que ter esse privilégio todinho para falar. Não, isso é desculpa de quem não quer seguir o Senhor. Porque você lembra daquele episódio que um homem tinha 5 irmãos, parece até comigo, né? Que eu tenho 5 irmãos. Aí ele chegou lá, um rico, aí disse, Senhor, manda lá um anjo descer para avisar meus irmãos, para não vir para esse lugar que eu estou. Não, dedinho não. Lá tem a lei e os profetas. Lá tem a Bíblia, tem a lei, tem a palavra de Deus. Se eles não vão ouvir os vivos, vão ouvir os mortos. Então isso é desculpa, irmãos. E também para os descrentes e para você, meu irmão, que não, eu vou para a igreja se tiver a vacina. Só vou para a igreja agora quando irmão, a vacina é outra enganação. Não vá se confiar em vacina, não. Viu? Nós somos selados, vacinados pelo Espírito Santo de Deus. Dizendo, ao que foi que o anjo disse a Filipe, levanta-te e vai para a banda do sul, a caminho que desce a Jerusalém para Gaza, que está deserto. Olha, no versículo 6, ele estava pregando para grandes multidões. Aí de repente ele ia para um deserto. Pela lógica humana não batia, né? Como é que eu vou pregar para grandes multidões? Estou pregando aqui, conversões, paralítico andando, coxo sendo curado. Aí agora eu vou para o deserto. Não, as coisas pela lógica, será que esse anjo é de Deus mesmo? Sair para o deserto. Mas o verdadeiro servo de Deus, ele conhece quando a voz é do anjo. Ele sabe quando a voz é do anjo. É isso aí, ele é sensível à voz do anjo, ele obedece. Eu falou em deserto, eu lembrei dos nossos cultos, bispo, lá na Feira Livre, né? Que eu ficava questionando, meu Deus, os irmãos pregando aí, não tem ninguém, será que se mudasse para outra esquina, para mais descesse um pouquinho mais, mas lá no desce já tinha os irmãos da Assembleia pregando. Aí depois eu fui entender, eu me lembrei de João Batista, que pregava no deserto, né? Os irmãos estão certos. Aí comecei a apoiar também, me convidaram para pregar, Aí um dia um irmão de outra igreja veio criticar. E vocês ali, devia ir para outro canto, pregar. Disse, então pronto, você vai dizer o que para João Batista, que pregava no deserto? Já tinha o argumento, né? Irmãos, a palavra de Deus não é uma mercadoria qualquer. A igreja está fazendo sua parte, pregando em praça pública, em vias públicas. Cabe ao necessitado ir lá. Cabe ele lá e ouvir a palavra do Senhor. Quem tem sede é quem vai lá na fonte. Então, por isso que eu apoiava e apoio se um dia voltar, se o decreto deixar, né? Se a perseguição deixar, então eu apoio. Porque para Deus, tanto vale multidões como uma só pessoa. Filipe,
como era obediente, ele não foi questionar. Talvez é fácil questionar. Não, Senhor, estou aqui, muitas conversões, muitas pessoas se decidindo. Aí, Senhor, não vou pregar no deserto. Mande outro, dessa vez não vou obedecer. O anjo só foi porque sabia que ele ia obedecer. Só falou porque ele sabia que ele ia obedecer. Então ele levanta, sim? Ele saiu, né? Ele saiu e foi. E vai para a banda do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Ainda bem que o anjo só não vá e avisou, lá está deserto. Eu lembro também aqui do episódio de Abraão, quando Deus chamou Abraão. Deus não disse: Abraão, venha me seguir, você vai ter prosperidade, bens, você vai ter muito. Ele não prometeu, né? Como os evangelhos prometem por aí. 2 casas, você vai ter carro em dobro. Ele só fez dizer: Abraão, sai da tua parentela e vem para a terra que eu vou te mostrar. Então, ele daí ia mostrar a terra que ia dar. Irmãos, isso é ter fé. Isso é obedecer com fé. Que também a fé não é um passo no escuro, não. Você tem que obedecer, você tem que saber a quem você está seguindo. Abraão sabia, Abraão tinha fé. Então ele foi, essa Gaza, sempre a gente vê no noticiário, né? A faixa de Gaza, cheia de conflito. Ele foi para esse lugar deserto. E levantou-se e foi, né? Continuando aqui no versículo 27. Eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adorar. Mas espera aí, eu vou evangelizar um adorador? Quer dizer que Deus me chamou para ir para o deserto, agora lá eu vou me dar de conta com uma pessoa, um adorador. Irmãos, ser religioso não é ser salvo. Ele era um adorador, mas ele não era salvo. Ele não conhecia a verdade. Aí eu fico assim, pensando assim, por que o próprio anjo não foi logo evangelizar o eunuco? O eunuco não tinha o mesmo nível de Filipe, a mesma fé. Por isso que Deus quer você, meu irmão e minha irmã. Deus quer você fazendo a obra do Senhor. Não é isso? Deus quer que você obedeça e faça a obra do Senhor. Você que também está acompanhando aí pela live. É você que tem que evangelizar. É você que nesse momento de pandemia, de crise, de perseguição, aí é que você deve buscar mais ao Senhor. Você deve vigiar e evangelizar. Porque se está tendo a perseguição, é sinal que Jesus está para voltar. Está se aproximando a volta dele. E você não quer ver nenhuma pessoa que você ama, olha, o legado. Amor, fé e obediência. Então, faça essas 3 coisas. Talvez você não vá entrar no rol aqui dos heróis, como está nessa revista, porque não tem mais, o garante que o seu nome vai aparecer no canto mais importante, no livro da vida, o seu nome vai ser escrito. Né? Então, Deus vai ver a sua obra, não espere aplausos, aquelas palminhas que a gente bota, né, para curtir. Então é isso. Ele obedeceu, ele levantou. E, ora, por que aquele eunuco? O eunuco, será que ele era mais importante do que as multidões? Uma vida para o Senhor, uma alma vale milhões. Não tem dinheiro no mundo que paga o valor de uma alma, da salvação de uma alma. E lá em Deuteronômio 23:1, lá está escrito, na lei de Moisés, que os eunucos não podiam entrar no templo. Olha aí, ele saía do seu país para ir adorar o Senhor, mas ele ficava na porta do templo. Olha, Deus reconheceu nele. Não é que o eunuco fosse melhor que os demais descrentes, não. Mas Deus viu naquela alma que precisava conhecer a verdade. Por isso a razão de Filipe ter ido evangelizar. Porque ele tinha sede de Deus. Eu botei aqui, lá nas minhas pesquisas, eu coloquei no Google Maps, eu botei assim para mim ter uma base, de Apodi a nossa igreja lá, Jacobina, não, depois Irecê. Deu cerca de 1.000 e poucos quilômetros. Mas se você for pegar outra rota,
for por Salvador, próximo à capital, vai dar 1.200 quilômetros. Justamente, é como se eu saísse de Apodi para adorar o Senhor lá em Irecê, na Bahia. O pastor, alguns irmãos aqui já foram para já fazer aquelas missões, né, aproximação, sabe quanto o bispo já também ter ido. É difícil você viajar, mas ele saía. E o carro dele era só um cavalo ou dois, no máximo. Não era 70 cavalos como o nosso de hoje, não. Era um carro de um ministro, que esse eunuco era um ministro, né? Era o tesoureiro da rainha, mas era um carro movido a cavalos. Cavalo não cavalo de motor, cavalo que come capim. Então, 2 ou talvez no máximo 2 cavalos, 3, sei lá. E se você já andou de carruagem, eu nunca andei não, mas já andei de carroça, eu sei como é incômodo. Cerca de 1.000 quilômetros, irmão. Veja o sacrifício desse homem para ir adorar o Senhor. Quando ele chegava lá, está pensando que ele tinha assim, lá nessa época não tinha eletricidade, né? Mas ele não tinha o direito nem de entrar no templo, porque lá a lei diz que os castrados, quem tinha algum defeito, não podia, eunuco, não podia entrar no templo. Isso se fosse judeu. E ele, além de ser um eunuco, ainda era um estrangeiro, que também não podia entrar no templo. Mas ele ia. Aí hoje você tem o templo climatizado, os bancos razoáveis, né? Para sentar, tem ventilador. Aí você anda daqui, deixa eu ver, o mais distante é nossa congregação lá de Campos Velhos, lá o quê? 40 quilômetros, 30. Mas ele andava ele caminhava 1.200, cerca de 1.000 quilômetros para adorar o Senhor. E adorava na porta do templo, não entrava não, porque a lei de Moisés não permitia. Mas esse eunuco, ele conhecia uma profecia lá de Isaías, que nessa profecia de Isaías dizia, acho que eu marquei aqui para ler para os irmãos, na profecia de Isaías dizia que ele um dia podia. O salmista também, Davi, se não estou enganado, também, ele tinha promessas para os eunucos, havia promessas de ser salvo, de participar da adoração. Olha, Isaías 56:3. O estrangeiro que estivesse se unido ao Senhor, o estrangeiro que tivesse se unido ao Senhor, não deve dizer, o Senhor certamente me excluirá do seu povo. Eu, eunuco, não devo dizer, eis que eu sou uma árvore seca, porque os eunucos eram estéreis, né? Então, ele conhecia, como ele vinha além de Isaías, isso aqui era fácil de entender. Então, ele está firmado nessa profecia, irmãos. Então, que profecia você está firmado? O Senhor promete salvação, libertação, promete vida, e vida com abundância. Porque assim, versículo Isaías 5, anota aí para você não esquecer, você que está acompanhando, que quer aprender mais, que quer ter mais rendimento na nossa escola, anota aí, o texto é Isaías 55, para depois você ver melhor. 56, verso do 3 ao 5. O verso 4. Porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que o dos filhos e filhas. Darei a cada um deles um momento eterno que nunca se apagará. Então esse eunuco, ele era inteligente. Ele lia a Bíblia. Ele conhecia as profecias. Ele conhecia a promessa de Deus. Por isso que ele fazia tanto esforço para adorar o Senhor. Então é isso, irmãos. O eunuco, ele tinha essas restrições, mas mesmo com os decretos da lei de Moisés, ele não ficava em casa. Mesmo com a distância, ele não ficava em casa, ele ia adorar o Senhor. Ele ia adorar ao Senhor Deus. Não sei se vocês lembram lá, Jesus disse que tinha 3 tipos de eunuco. O de nascença, por opção e o que os homens tornavam eunuco, que era castrado. Então,
eu não quero aqui dizer qual era, em que o nosso eunuco aqui fazia parte dessas 3 classes. Mas existiam esses 3 tipos de eunuco. A gente pode considerar, no caso, os sacerdotes católicos, eles ali ele não é a opção deles, ali é a religião deles que obriga eles não se casar, né, os sacerdotes. Mas Daniel, nosso profeta Daniel, a gente pode considerar um eunuco, né? A Bíblia não mostra que ele se casou. Daniel, por isso que ele era consagrado a Deus, porque ele se dedicava na obra de Deus. Apesar dele ser um funcionário público, ao mesmo tempo ele era dedicado à oração, orava 3 vezes ao dia. Nosso João Batista, que pregava no deserto, não se casou, era um eunuco. Paulo também podemos considerar um eunuco. Então, o eunuco é uma pessoa importante para Deus. Porque nem todo mundo tem assim, a vocação de se casar, né? Já ouvi aqui de irmãs aqui que ela prefere se dedicar à sobra do Senhor do que se casar. Então, é uma opção. Ela quer, meu jovem, se você não tiver vocação, porque o casamento você precisa ter, depende de você ter um certo dom, paciência de viver a 2. Então, esse era o nosso eunuco que Filipe foi evangelizar. No versículo 28 diz assim: e regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Os irmãos já conhecem o texto, né, do profeta Isaías, acho que era Isaías 53, 7 e 8. E ele lia essa profecia, só que ele não entendia, né? Ele não estava entendendo. Porque os próprios judeus não aceitavam essa profecia. Porque os judeus, eles esperavam um Cristo, um Redentor, mas no sentido político. Não era uma libertação espiritual. Então ele não achava, ele vem humilde, vai sofrer. Não, esse não é o Jesus que eu quero. Eu quero um Jesus com um príncipe, um cavalo branco, não um jumento, né? Um Jesus que venha numa carruagem, nasça no berço de ouro. Então, os judeus rejeitavam. Como ele era um prosélito, o eunuco era seguidor do judaísmo, então ele ficava atrapalhado. Olha o perigo aí, irmãos, de você não participar da escola dominical. Você vai, qualquer evento de doutrina, você vai ficar, porque a letra mata, né? Se você não tiver cuidado, se você não participar da escola dominical, você vai. O eunuco não entendia. Então é importante entender a palavra do Senhor. Aí o versículo 29 diz assim: e disse o Espírito a Filipe. Olha, eu sublinhei aqui, essa partezinha, se quiser sublinhar aí, separe aí, ou escreva. E disse o Espírito a Filipe. Por que isso é importante? Porque primeiro foi um anjo, agora o Espírito diz a Filipe. Olha, veja que ele vai sempre sendo no caminho certo, ele não segue qualquer coisa, Filipe, né? Agora é o Espírito, e veja que está com E maiúsculo, o E aqui inicial, Espírito é o Espírito Santo. Alguém já disse que o ato dos apóstolos devia ter essa nomenclatura, Atos do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo agindo através da igreja, e que hoje também quer agir. Agora, se não achar lugar, se o irmão não der lugar, se for dar lugar a esse negócio aí de ficar em casa, o pastor sempre prega, irmãos, tem o tapete sanitário, né? Tem álcool ali, estou vendo 2 coisas de álcool ali, 2 recipientes de álcool. Tem a distância. Então, aqui está seguro, irmãos. Se você não der lugar ao Espírito, ele não vai falar com você. Primeiro ele ouviu o anjo, e agora é o Espírito Santo. Veja o nível do diácono, que está fazendo um papel de evangelista. Então, reforçando, o diácono, por isso que o nosso título da lição é Filipe, um evangelista para os confins da terra. Depois os apóstolos, quando não é que ele abandonou lá as multidões, não. Quando ele saiu de Samaria, veio João, Tiago e Pedro, vieram os apóstolos, que eles não queriam sair de Jerusalém, mas vieram e ficaram lá. Então, a obra do Senhor, se preocupe se você,
eu aqui estou nesse departamento, fazendo sucesso, mas aí o pastor pede para você sair e fazer a obra em outra igreja que está precisando. Não, pastor, aqui estou bem aqui. Mas lembre que a obra não vai ficar abandonada se você se mudar de igreja, se você for fazer obra em outro local. Então aqui, ele escuta a voz do Espírito, né? O Espírito Santo fala a ele. O que é que o Espírito diz a ele? Chega-te, ajunte-te a esse carro. Veja bem que vai guiando passo a passo, né? Aí o versículo 30. E correndo Filipe. Então, veja que ele não foi andando, ele foi correndo, porque era um carro, né? Mesmo um carro com poucos cavalos, mas, vamos supor, 10 km por hora, mas precisava fazer um esforço correr. Então ele correu, ele correndo, a obra do Senhor tem pressa, né, irmão? Ele correndo, ouviu que lia o profeta Isaías e disse. Então, a pessoa que tem o dom de evangelizar, você que quer evangelizar, essa questão de dom, eu creio que no caso do evangelismo pessoal, que aqui era pessoal, não era para multidões. Então não venha dizer, não, eu não tenho o dom. Todo mundo tem um dom de falar, né? Deus deu um dom natural a todo mundo de falar, né? Por mais que... Então, foi que ele disse, entendes tu o que lês? Então você tem que instigar, você tem que fazer a pergunta. Você entende o que lê? É isso, aí você vê um irmão ou um descrente falando do Evangelho, falando coisas relacionadas à Bíblia, mas ali você perde a oportunidade de evangelizar. Eu digo porque já aconteceu comigo. Quando eu chego em casa, mas rapaz, perdi a oportunidade. Na próxima vez eu vou falar. Mas, irmãos, você tem o dom de falar. Deus deu a você o dom natural de falar. Você quer que Deus venha aperfeiçoar o dom de evangelista? Então comece a falar, instigue, faça perguntas para o ouvinte. Falou em crise, estamos numa crise, então aproveite. Jesus tem a solução da crise, que é verdade, ele tem a solução. Então ele disse, entendes tu o que lês? Como eu já havia falado antes, esse texto era embaraçado por causa dos judeus que não aceitavam aquele texto. E ele disse, o eunuco disse, né? Como poderei entender se alguém não me ensinar? Olha aqui a missão, né? Que Paulo fala, acho que é em Romanos. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não for enviado? Então, é isso aqui, irmãos. O eunuco estava certo, ele não estava entendendo aquele texto. A pergunta foi, Filipe, na direção do Espírito Santo, perguntou justamente o que precisava ser perguntado. Ele não estava entendendo. E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Aí pronto. Sentado ficou melhor de explicar, né? Porque se ele fosse correndo, não tinha condições. O eunuco era educado, convidou para ensinar. Agora, eu lembro aqui também que, se vocês estão lembrados do texto, quando o diácono Estevão, antes de ser apedrejado de ser morto, aquela narração que ele fez, ele começou de Abraão, de Jacó, José, aí foi nos profetas, na lei, mostrando o paralelo entre todos os personagens, os patriarcas, os profetas, a lei de Moisés, com Jesus. Então você veja o nível do diácono que era eleito naquela época, né? O conhecimento que ele tinha da palavra de Deus. Então Filipe aqui não era diferente. Filipe, apesar de ser diácono, ele conhecia a Bíblia. Irmãos, você, por ser diácono, ou por você não ser só um irmão, nada impede de você estudar a Bíblia. Nada impede de você se aprofundar na palavra de Deus, pesquisar mais. E hoje nós temos, por enquanto, muita facilidade de pesquisar, né? Aqui, não sei se dá para ver aí,
eu pesquisando aqui para falar para os irmãos, está toda rascunhada aqui a minha lição. Então, você, não, mas eu não tenho uma revista, né? Mas lembrando, lição 8, próxima lição 9, está terminando, procura a irmã Maria Helena, reserva a sua. E você que está em casa, sim, a irmã está lembrando que tem na internet. E se não tiver, hoje tem a Bíblia online, você pode abrir uma Bíblia, baixar no seu celular a Bíblia. Você pode pesquisar no Google, no YouTube e outras ferramentas que eu não estou lembrado. E uma maneira de você pesquisar. Só é leigo quem quiser, se você quiser. Então não espere, não, quando o pastor me consagrar, aí eu vou fazer isso, né? Eu lembro que o pastor me consagrou a diácono, depois a presbítero. E eu lembro também umas histórias que contava por aí, que tinha irmãos que chegavam ao pastor, eu não vou, se o senhor me consagrasse, eu ia pregar. Irmão, isso não existe. Você precisa de ser que se você é consagrado pelo Senhor, não vai, eu sou tão jovem para... Não, comece agora. Próximo domingo, vamos dividir as duas classes, né, da revista dessa jovens e adultos, mas lembrando que em breve vai ser os adolescentes, 1º de novembro, né, adolescentes, jovens, depois as crianças, e eu espero que o decreto não venha impedir, porque as escolas privadas já liberou. A gente observa que Natal, que não sei se aqui é poder, mas a mídia já liberou, né? O decreto já liberou para as escolas funcionar. Não as... Também, pois pronto, o irmão aqui está lembrando. Então, vamos, irmãos, vamos vir participar da escola. Imagina aí, um diácono. Se Felipe subisse no carro e depois fosse passar vergonha, não soubesse explicar para o eunuco a palavra de Deus, mas ele explicou bem direitinho toda a profecia, narrou bem, tudo mostrando Jesus na Bíblia. Você sabe mostrar Jesus na Bíblia? Eu me lembro que um novo convertido, eu ali, a primeira coisa que as crianças aprendem na igreja aqui na EBD, o plano de salvação, o livro sem palavra, né? Cada cor, um significado. Mas eu não sei ler, meus irmãos, tem a Bíblia, tem audiobíblia, tem em mensagem. Eu estou aproveitando o que eu tenho baixado de mensagem no meu computador e vou guardar em pendrive, porque se um dia o decreto proibir, aí eu já tenho umas mensagens guardadas. Já me preparando, porque, irmãos, a gente tem que esperar o melhor, claro, mas você sabe que perseguições virão num grau maior. E não vamos fazer igual os irmãos aqui, não. Só esperar morrer um diácono, um mártir, para poder evangelizar. Então, mas, felizmente, as coisas é assim. Deus permite a perseguição com um propósito. Não é que Deus queira ver o povo dele sofrendo, não. Então, irmãos, é isso. Eu fiz de propósito. Eu vou expor logo. Geralmente, eu vou confessar que é o que eu faço com os adolescentes. Primeiro, eu destaco o texto áureo e faço uma exposição do texto bíblico básico para eles, em termos de perguntas, eu instigo eles, o que vocês entenderam. Aí então eu faço com os irmãos aqui que estão na live, né? Irmãos, como é que eu posso aplicar no nosso contexto? Não sei se você observou, eu vinha sempre tentando contextualizar aqui o texto ao nosso contexto aqui no momento. Mas eu estou encerrando por aqui e vou ver aqui pelo menos a conclusão, né? Eu vou dar a revista para não dizer assim, ele não leu, né? Por que eu não dei assim, não priorizei a revista? A revista não é importante? E a minha também está toda aqui riscada das minhas pesquisas. Vou ler pelo menos aqui a conclusão, né? Se os irmãos que têm revista quiserem acompanhar, diz assim: trocar uma cidade ou um grande avivamento está acontecendo por uma estrada deserta, poderia parecer insensatez. Veja que eu falei isso na minha exposição lá, né? Não foi insensatez. Deus tem seus caminhos. Ao entendimento natural, tal atitude seria um verdadeiro retrocesso. Não foi retrocesso.
Aparentemente poderia ser, alguém pensaria, não, você não vai pregar no deserto. Não, sair daqui para a Bahia, para Jacobina, plantar a igreja, pastor. Não, irmãos, Deus tem seus caminhos. Seria, no entanto, o homem que estava naquele carro era ninguém menos do que o superintendente dos tesouros da Etiópia. Atos 8, 27. O diácono, evangelista e servo. Olha, diácono, evangelista e servo. Vamos ficar só com servo, né? Esse título, isso aí os homens, a igreja reconhece, mas seja um servo do Senhor. Você vai ser considerado um herói na obra do Senhor. E o servo Filipe deixou uma cidade para que Deus o apresentasse o homem que tinha a chave de um país. Filipe, o evangelista, aos confins da terra. Como foi que Filipe chegou aos confins da terra? Através do eunuco. Diz que a Etiópia foi evangelizada através daquele eunuco. Eu coloquei uma pesquisa assim, no que pede sobre o país da Etiópia, e parece que 70% de lá são cristãos, né? Então, veja o resultado da evangelização. O diácono, para que Deus o apresentasse o homem que tinha a chave de um país. Ele era o ministro do país, ele tinha influência. A promessa do Salmo 68 foi cumprida, que tinha uma promessa para os etíopes, né? Pelo menos em parte. No século I depois de Cristo, na verdade, muitos dos atuais cristãos etíopes veem a conversão do tesoureiro de Candace como um princípio de sua tradição cristã. Por causa de um homem eunuco, toda uma nação foi evangelizada. E hoje basta você dar um clique, meu irmão. Eu ouvindo voz evangélica, o pastor diz, Mateus, Adolfo nos Estados Unidos, uma irmã na Itália, que a igreja daqui e nos confins da terra. E se você continuar compartilhando, a voz evangélica vai, lembrando que a live é só da escola dominical, por uma questão de dividir as classes, não tem como fazer live de cada classe. Mas, voz evangélica, compartilhe também, né? Se você não é ouvinte, você está evangelizando para os confins da terra, porque a internet é isso, rede mundial de computadores. Quando você compartilha, todo mundo está sendo evangelizado. Então, é um país inteiro, por causa de um foi, e você também pode ser esse um, né? E por meio dele, sente-se diretamente ligados a Davi, que previu que a Etiópia cedo, isso aqui é a profecia lá do Salmo 68, 31, que a Etiópia cedo estenderia para Deus suas mãos. Então, o primeiro país dos confins, Jesus disse, vá aos confins da terra, foram na mar, né? Foi preciso uma perseguição. Então é bom, antes da perseguição a gente ir, antes que essa perseguição se intensifique mais, é bom logo nós irmos. Não é porque não agora. Então é esse meu apelo, meu irmão, meu apelo a você. Vamos agora aos confins da terra. Basta você clicar, né? Basta você compartilhar voz evangélica, as lives dos cultos que vai ter sempre. Vamos aos confins da terra. E também vamos evangelizar, vamos ter o evangelismo pessoal. Quantos parentes seus ainda não é crente? Mas para você saber expor a palavra de Deus, você precisa conhecer. Para você conhecer a Bíblia, você precisa ler, você precisa pesquisar, você precisa estudar, e nada mais, nada menos. Melhor do que estar aqui estudando. Aqui tem cerca, acho que não dá nem mais, deixa eu ver, hoje não tem nem 20 irmãos. Irmãos, vamos participar, vamos vir à escola dominical, esse é meu apelo. Não, às vezes eu pregando assim, convidando as pessoas, dizendo, não, eu já leio a Bíblia em casa. E o eunuco também lia a Bíblia, ele lia em casa, lia no carro, mas ele não entendia.
Quantos tem por aí que não entende a Bíblia? Aí você quer começar a falar da Bíblia se você não estudar, se você não ler. Então venha para a escola dominical, venha participar. Esse é o meu apelo e é o apelo de cada irmão, na sua sensatez. Nenhum irmão vai desconvidar ninguém para a escola dominical. Todo irmão, o pastor, todo o conselho da igreja, eu creio que tem essa mesma vontade de ver todos os irmãos aqui na EBD. Então você tem o privilégio de estudar a palavra do Senhor, né? Então eu agradeço mais uma vez, agradeço a Deus por me dar coragem de aceitar o desafio, né? Para mim é um desafio. E ao pastor por confiar, o presbítero por convidar. Então Deus abençoe a todos, Deus abençoe a você e que Deus nos conceda mais e mais da sua bênção. Amém. Amém, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E o interessante é que nesta exposição, Filipe desaparece, ele faz essa única viagem de maneira sobrenatural e volta às suas atividades de servo. É o que nós aprendemos nos objetivos da nossa lição, que nós temos que ser servos. Filipe foi, sobretudo, um servo submisso à vontade de Deus. Porque, irmãos, você tem que ter muita sensibilidade ao Espírito Santo quando ele te diz, vá para o deserto. Você está pensando que os 40 graus, ou 38, 39, que daqui a pouco vai fazer em Apodi, hoje, é menos frio do que lá o deserto para onde Filipe ia? Não. No deserto, a temperatura, a sensação de calor chega até 45, 50 em certas regiões do mundo. Mas foi para lá onde Deus mandou Filipe ir, porque tinha uma necessidade. Necessidade dentro do plano de Deus, na expansão da igreja, na divulgação do Evangelho. E a Etiópia rendeu muitos frutos para a igreja do Senhor, posteriormente, por causa da obediência de um servo, a obediência de um homem que estava na direção do Espírito Santo. Hoje nós precisamos ainda ter, e com grande maestria, está obedecendo a palavra de Deus. Então, meus irmãos, muito obrigado, presbítero Rafael Arcanjo, pelo ensino, pela vontade e pela disponibilidade. Queremos anunciar, meus amados irmãos, que próximo domingo nós estaremos aqui com as nossas 2 classes funcionando, estaremos reabrindo as atividades presenciais, certo? Como o nosso presbítero falou, não tem condições de nós transmitirmos cada classe o seu ensino, suas atividades, mas nós vamos aqui fazer aquilo que o Senhor tem nos orientado através da orientação também do pastor Davi. E nós vamos funcionar com as 2 classes de jovens e adultos. Próximo domingo, quem estará dirigindo a escola é o presbítero Irani Benício, nosso segundo superintendente. E eu convido para estar trazendo os louvores desta reabertura da escola, o grupo Vozes de Júbilo. Queremos ver aqui as irmãs, todas elas cantando como sempre estão vindo nos trabalhos do Senhor. E os professores das classes que estarão atuando nessa nova dimensão, nesse novo momento. Em uma classe estará funcionando com a nossa irmã Maria Helena e a outra classe estará funcionando com a minha pessoa. Nós dois estaremos enfrentando essa linha de frente, estaremos nessa linha de frente. E no próximo domingo nós teremos aqui, dia 1º de novembro, estaremos aqui a classe dos adolescentes já funcionando e também a classe dos jovens já funcionando. Nós entramos em contato com ambos os professores, ligados aos seus departamentos de jovens e adolescentes, para que nós possamos continuar. E à noite, a partir das 19h30, nós teremos mais um culto. Aí sim, como sempre, esses cultos são transmitidos antes da pandemia, eles já são transmitidos pela internet, pela rádio web,
pelos meios de comunicações que a igreja se utiliza para levar a sua mensagem mais distante. E outras atividades também da igreja que antes também desse isolamento e distanciamento social, ela já vinha praticando. O que não dá para nós aplicarmos diretamente na escola bíblica dominical. Haja vista que a escola precisa desse contato. E foi muito bom, foi muito importante esse momento que nós passamos desde a primeira escola dominical até agora, para juntos nós levarmos mais longe a palavra de Deus. E eu quero nesse instante convidar o nosso pastor para fazer o encerramento desta live e orando ao Senhor e falando aquilo ou não, se o Senhor assim o fizer, nós estaremos ouvindo. E estará orando pela igreja, orando pelos trabalhos, e a gente vai aqui, em nome de Jesus, seguindo adiante. Graças e paz, irmãos e irmãs, no nome de Jesus. Eu não gosto de contar as coisas ruins, mas tem uma coisa boa em tudo isso. A praga já matou 152 mil, por aí assim. E já contaminou mais de 4 milhões, acho que é isso, mais ou menos. Aproximadamente 5 milhões de pessoas no Brasil. Isso já faz quase um ano, né? Dura isso, e a gente está aqui ainda de pé. O que me anima não são os milhares que morreram, como muita gente se alegra com isso, não são os milhares que morreram, nem os que se contagiaram. É que entre esses 152 mil, eu não estou no meio. Não é bacana isso? A gente deve agradecer muito a Deus, porque nos conservou até aqui. Entre os milhões que foram contaminados, eu também não estou no meio. Isso é uma coisa que a gente tem que agradecer ao Senhor, em vez de lamentar. Aos que simplesmente lamentam, né? Ai, irmão, irmã, já morreram 150. Aí vai morrer mais, minha gente. Vai morrer mais. Ninguém se preocupa. O Senhor nos ajudou, e até aqui a gente tem mais motivos para agradecer do que para lamentar. A questão não é somente eu, já morreram tantos e eu. Não, mas é Deus que faz isso com a gente. Eu, você, todos nós. E eu já estive conversando com os irmãos, visitando, de igreja em igreja, e os irmãos aqui na cidade, nas comunidades. E a nossa igreja é muito numerosa. A nossa igreja, que eu digo, aqui na cidade e fora dela. É muita gente, irmãos, muita gente mesmo. Mas sabe, dessas muita gente, muitas pessoas que fazem a nossa igreja, apenas um morreu vítima do vírus. Uma pessoa. É um motivo da gente agradecer também. Entre tantas centenas de pessoas, apenas uma não resistiu. Então, meus irmãos e irmãs, eu não vejo por que a gente entristecer, se apavorar,
eu não vejo por que a gente ficar preocupado. A maioria com essa indumentária todinha que estão usando e ainda tem medo, é a prova de que isso não resolve, né? É a prova de que isso não resolve. A gente colocou o tapete sanitário, colocou álcool e vocês trazem as máscaras de vocês. Era para os irmãos sentirem esse lugar, como na verdade é, o mais seguro aqui em Apodi, é aqui na casa de Deus. É o lugar mais seguro. Mas os irmãos ainda ficam com medo. O que está havendo? Vamos lançar fora o medo. Está faltando amor. Que quem ama, a Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Eu vou amar o meu Jesus, eu vou entregar a minha vida para Ele, que ainda não entreguei. Eu estou com o maior medo desse vírus levar. Leva não, irmão. Só leva mesmo a quem o Rei, o Senhor, permite. Não precisa ter tanto medo assim. O povo lá fora não tem o medo que você tem. E eles não têm Jesus, não. Como é que eu provo isso? Precisa nem dizer. Todo mundo vê. Está todo mundo pulando aí, sem máscara, sem álcool, sem tapete, sem nada. Todo mundo na maior alegria do mundo, irmãos. E nem isso chama a atenção dos crentes. O que é que está havendo com os crentes? Não, eu não vou porque pode ter o vírus. Aqui não. Aqui não. Ninguém vai ser molestado porque teve aqui, não. Não vai ter isso, não. E a gente está encerrando as lives. A gente tem muito que agradecer. Essas lives foram oportunidades que a gente não esperava. De repente surgiu assim e elas nos ajudaram muito. Quando aos domingos, enquanto os irmãos estavam em casa, lá reservados, com toda a prudência, e a gente aqui com toda a imprudência, alguém até chamou de irresponsáveis, mas a gente é assim mesmo. A gente é irresponsável mesmo. Eu admito, eu não me zango porque eu admito. Aí você com toda a prudência e com toda a responsabilidade em casa, e nós aqui com toda a imprudência e com toda a irresponsabilidade. Mas estávamos aqui, levando uma palavra para o pessoal lá fora, para vocês que estavam em casa, para vocês que estavam orando por nós, não é? E olhava aqui para esses bancos, tudo vazio, tinha ninguém, dava a impressão que a gente estava no deserto, clamando, voz do que clama no deserto. Mas a gente construiu na cabeça que a igreja é um lugar da gente ganhar dinheiro, que a gente olha para a televisão e vê os pastores da televisão, tudo ficando rico. Quem não já ficou, tudo rico. Aí a gente pensa que a igreja é isso. É um lugar da gente ganhar dinheiro, de arranjar um emprego, de arranjar um salário, de arranjar isso, de arranjar aquilo. E aí a gente fica nesse samba de crioulo doido que o diabo inventou. Então, irmãos, eu quero agradecer os que estiveram conosco durante esse período dessas lives, todos os domingos, os grupos que aqui estiveram cantando, os irmãos que estiveram desde o primeiro momento até agora conosco aqui. É nessas horas que a gente mostra quem é quem. A gente não pede a ninguém que se manifeste aqui, não. O tempo, as coisas mostram quem realmente a gente é.
E a gente teve aqui um grupo que vinha, que acreditou, que acreditava, que continua acreditando que o Senhor ainda livra. O Senhor ainda dá livramento. E a gente, depois dessa experiência, não tem mais condições de acreditar em certas pregações. Eu já vivia com um pé atrás. E depois disso a gente fica sem condições de acreditar em certas pregações que dizem que o Senhor livra, e aí o sujeito com álcool, com talco, com focinheira, com tudo, ainda tem medo. Então nem o álcool, nem o talco, nem a focinheira, nem o tapete, nem Deus e nem ninguém livra nada. Não é exagero de segurança, não. Eu acho que é. Mas vamos, a gente está encerrando a live e a gente espera nunca mais usá-la nesse horário. A gente vai usar como o presbítero disse aqui, aos domingos, aos sábados, domingos, às terças-feiras, às quintas-feiras, nós estaremos usando as nossas lives, porque queremos divulgar para mais longe. E os irmãos, a membresia, devem vir para as reuniões. Encontrei tanta gente que dizia: estou com a maior saudade, ah, meu Deus, estou morrendo de saudade. Ah, não está aqui. Não está aqui. A gente é mestre em hipocrisia, de dizer as coisas e não admitir. Estou morrendo de saudade. Aí não tem saudade, não vem. Mas se a gente perguntar a cada um dos irmãos e irmãs, eu já sei. Precisa dizer não, é tanto que a gente não pergunta. Porque eu já sei a resposta. Cada um tem uma coisa para não vir. É aquela parábola escritazinha que Jesus contou. Um disse: eu casei e não posso ir. O outro disse: eu comprei um terreno e não posso ir. E o outro disse: eu comprei uns bois e vou experimentá-los. Em tempo de tranquilidade, a gente morre e não entende o que é que Jesus estava falando. Mas agora a gente entende. A gente entende. Antigamente a gente aplicava isso somente para os crentes. Hoje a gente já sabe que está tudo num balaio só. Crente com obreiro, com pastor, com todo mundo. Está tudo num balaio só. É todo mundo se desculpando. Pelo amor de Deus, a gente não vai a lugar nenhum se desculpando, arranjando história, arranjando conversa de gato preto, como dizia meu pai. História de gato preto. Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor pelos momentos que Ele nos deu aqui e vamos continuar. À noite nós estaremos aqui e à noite teremos live, sim. Vamos continuar, em nome de Jesus. E a Igreja de Cristo em Apodi tem uma vocação enorme para a disseminação do Evangelho. É tanto que tem aproveitado da maneira mais intensa possível para anunciar a palavra nos meios de comunicação. E aí a gente tem uma série de rádios que está levando agora essa palavra aí pelo mundo afora. E à noite acontecerá a mesma coisa. A Web Rádio Voz Evangélica, que hoje são 12 delas, 12. Começou com a nossa aqui, hoje temos
12 espalhados aí, levando a palavra no mundo inteiro. Além da, aqui, a luta que também transmite a nossa reunião direto aqui da nossa casa de oração. Recebam a bênção apostólica. E o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Deus abençoe. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.